Olá, futuros oficiais, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aprenda Matemática com o Mestre Canelas. Hoje trago para vocês uma questão do IME sobre polinômios. Essa questão é uma questão discursiva, né? E é uma questão fácil, né? Mas dá um certo trabalhinho para a gente desenvolver, mas nada que a gente não consiga aí, né, passo a passo, né, desenvolver aí a solução, beleza? Mas antes de mais nada, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sino para não perder aí nenhuma das nossas atualizações. Vamos lá então. Como é que funciona aí essa questão aí? A gente primeiro, né, o enunciado fala para a gente, ó, considerar um polinômio de grau mínimo, né? Então isso já é uma informação importante, né? Um polinômio de grau mínimo, cuja representação gráfica vai passar pelos pontos P1, P2, P3 e P4. Então ele deu as coordenadas, né, dos 4 pontos e pede para que a gente calcule um polinômio de grau mínimo. Nesse caso, né, se eu tenho, né, um polinômio, né, a gente pode pensar, por exemplo, no caso da reta. O que acontece para a gente poder determinar uma reta? Para determinar uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos. 2 pontos são necessários, né, e suficientes para a gente poder conseguir determinar, né, uma reta, ou seja, caracterizar essa reta. Uma parábola, né, que é um polinômio de grau 2, a gente precisa aí pelo menos de 3 pontos para poder conseguir caracterizar essa parábola. E aí, por esse mesmo, né, raciocínio, a gente pode desenvolver, né, a gente pode conjecturar aqui que para um polinômio de grau 3, eu vou precisar, né, de pelo menos 4 pontos para caracterizar, né, o meu polinômio. Então, um polinômio de grau mínimo, né, para poder ele ficar bem caracterizado, né, nesse caso, passando por 4 pontos, eu vou precisar aí, né, de um polinômio de grau 3. Certo? Então, por exemplo, uma reta, né, 2 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 1. Né? Então, 2 pontos, eu vou ter uma reta que é um polinômio de grau 1. Para representar, né, uma parábola, né, 3 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 2. 4 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 3. Então, de forma, né, geral, se eu tiver n pontos, né, eu vou ter um polinômio de grau n-1. Né? Esse é o grau mínimo que eu consigo para um polinômio. Beleza? Pode ter um polinômio de grau maior? Com certeza, né, passando por esses mesmos 4 pontos. Mas ele está pedindo aqui, nesse caso, um polinômio de grau mínimo. Ok? Então vamos lá. Como é que eu vou determinar então, né, esse polinômio aí, né, de grau 3, passando por esses 4 pontos? Primeiro passo, né, um polinômio de grau 3, né, eu consigo escrever, né, um p de x. Ele vai ser um ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Né? Então, os coeficientes aí, ó, de um polinômio de grau 3, né, eu consigo escrever dessa forma. E para resolver esse problema, basta substituir cada uma dessas coordenadas. Então, vamos substituir primeiro o P1, que é menos 2 menos 11. Então, a gente vai ficar com qual equação? A gente vai ficar com menos 2 ao cubo, 8. Então, a gente vai ficar com 8a. Então, menos 8, né, porque é menos 2 ao cubo. Então, menos 8a. Menos 2 ao quadrado vai dar 4b. Então, mais 4b. Menos 2c mais d igual a menos 11. Tem um outro ponto aqui que também tem o 2, né? Vou colocar logo esse ponto P4. Então, vamos usar aqui, ó, o ponto 2 e 9. Então, se eu usar o ponto 2 e 9, né, a gente vai substituindo, né, o 2
ao cubo vai dar 8A, né, mais 4B, mais 2C, mais D, igual a 9. Beleza? Agora o ponto P2, menos 1 e 0. Então, substituindo menos 1 e 0, a gente vai encontrar aqui, né, menos 1 ao cubo, então vai dar menos A. Menos 1 ao quadrado, 1, então vai ficar mais B. Menos C mais D igual a 0. E o último ponto é o ponto 1 e 4. Então, esse ponto 1 e 4, a gente vai ter aqui, né, A mais B mais C mais D. Lembrando, né, que quando a gente faz o P de 1 é a soma, né, dos coeficientes. Então, A mais B mais C mais D é igual a 4. Beleza? Ó, repare que essas duas primeiras equações aqui, ó, eu posso somar essas duas. Então, se eu somar essas duas, né, vai cancelar o menos 8A com 8A. A gente vai ficar com 8B. Vai cancelar o menos 2C com 2C. Né, vai dar 0. D mais D, a gente vai ficar com 2D. Igual a menos 11 mais 9 menos 2. Ok? E nessa daqui também, né? Se eu somar essas duas equações, a gente vai ficar com B mais B, né? O A vai cancelar. Então, a gente vai ficar com 2B. C com C cancela. A gente vai ficar com mais 2D igual a 4. Repare que 2D, né? Vou pegar aqui, ó, 2D. A gente pode substituir direto, né? Fazendo o quê? A diferença entre essas duas equações. Então, subtraindo nessas duas equações, né, fazendo a primeira equação aqui que sobrou menos a segunda, a gente vai encontrar 8B menos 2B, 6B. 2D menos 2D, 0. E menos 2 menos 4 é menos 6. Então, B é igual a menos 1. Beleza? Então, encontramos aí, né, o valor de B. Com o valor de B, só substituir, a gente encontra o valor de D. Então, ó, menos 1 substituindo aqui, vai ficar menos 2. Passando para o outro lado, mais 2. 4 mais 2, 6. E 6 dividido por 2, 3. Então, D é igual a 3. Beleza? Então, já achamos aí 2 dos coeficientes. Mas repare que se a gente fizer a diferença entre as duas equações, vamos lá, a gente vai encontrar aí, né? Que equações? Vamos fazer a diferença agora. Vamos pegar a segunda aqui, ó, menos a primeira. Então, a segunda menos a primeira, 8A menos menos 8A, vai ficar com 16A. 4B menos 4B cancela. 2C menos menos 2C, 4C. Então, mais 4C. Igual D menos D cancela. E 9 menos menos 11, 20. Agora a gente faz a mesma coisa com essas duas. Subtrai essas duas últimas equações. Fazer a quarta equação menos a terceira. Então, A menos menos A, 2A. B menos B cancela. C menos menos C, 2C. Igual, D cancela, né, com o D, igual a 4 menos 0. Isso vai dar 4. Então, a gente pode fazer agora aqui, que operação? Né? Vamos fazer a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Né? A linha 1 do sistema menos 2 vezes a linha 2 para cancelar o C. Então, ó, 16A menos 4A, 12A. 4
menos 4, 0. Igual a 20 menos 8, 12. Então, A vale 1. Se o A vale 1, então aqui, 2 vezes, né, substituindo agora na segunda equação aqui, 2 vezes 1, 2. Para cá, menos 2. Então, 4 menos 2, 2. E aí, dividido por 2, C igual a 1. Então, tá aí, né, os nossos coeficientes. Então, quem é o nosso polinômio? Nosso polinômio P de x é x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 3. Beleza? Então tá aí, né, a primeira parte da nossa solução, ok? Agora vamos, né, para o nosso, né, a nossa segunda parte aqui, né, da solução, que é exatamente encontrar o quê? As raízes do nosso polinômio. Né? Lembrando que a gente encontrou, né, o polinômio P de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado mais x mais 3. Certo? Repare que aqui a gente tem o ponto, ó, menos 1 e 0. Então, nesse ponto menos 1 e 0, ele já é uma das raízes, né, do nosso polinômio. E aí, se eu tenho uma das raízes, né, aplicando aí Brillouin-Ruffini, eu consigo encontrar, né, um polinômio de grau menor. Né? Então, se é um grau 3, eu consigo, por Brillouin-Ruffini, reduzir o grau do polinômio, chegar a um polinômio de grau 2. E aí eu consigo resolver, né, tranquilamente uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Para a gente resolver, né, usando Brillouin-Ruffini, né, reduzir aqui o grau usando o algoritmo de Brillouin-Ruffini, a gente precisa de um polinômio completo. Esse aqui é um polinômio completo, né? Então, 1, menos 1, 1 e 3. E a raiz é menos 1. Então, menos 1 é a raiz. Como é que a gente resolve, né? Aqui eu falei, né, é um polinômio completo. Se não fosse completo, era só completar com 0 o termo que estivesse faltando, né? O coeficiente que estivesse faltando, completaria aqui com 0. Beleza? Mas esse aqui está completo, então sem problemas. Então a gente repete, né, o primeiro coeficiente, multiplica, né, com a raiz e soma com o coeficiente seguinte. Então, ó, menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 menos 2, isso vai dar 2 mais 1, 3. E menos 3 mais 3, 0. Certo? De fato, né, o menos 1 é raiz desse polinômio. Então, fatorando, a gente vai encontrar aqui, né, um quociente, que é o x ao quadrado, menos 2x mais 3 igual a 0. E essas são as outras duas raízes que faltam do nosso polinômio de grau 3. Né? Lembrando que também, né, pelo teorema fundamental da álgebra, né, um polinômio de grau n tem exatamente n raízes, né, complexas, considerando aí as suas multiplicidades. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente pode resolver aqui essa equação? Eu posso resolver aqui, né, completando o quadrado, ficar mais tranquilo, ó, x ao quadrado menos 2x, né, igual a menos 3. Então aqui, para a gente completar quadrado, né, esse termo aqui, né, vamos mudar aqui, ó, a cor para a gente poder completar quadrado, mais 1 aqui, ó, né, é só pegar o termo central e dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí, elevando ao quadrado, não, então eu divido aqui por 2, isso vai dar 1. E aí, depois, elevo, né, pego o número que apareceu aqui, né, e elevo ao quadrado. Então, o número que apareceu, né, vai ficar aqui o 1, né, ao quadrado, que vai dar 1. Se eu somei 1 desse lado da igualdade, né, para não alterar a equação, somo 1 também do outro lado. E aí vamos ficar com x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a menos 2. Só que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso é x menos 1 ao quadrado
igual a menos 2. Então, x menos 1 é igual, como está elevado ao quadrado, a gente extrai a raiz quadrada, né? E aí não pode esquecer, né, do mais ou menos, raiz quadrada de menos 2. Só que isso aqui é um número complexo, né? Isso daqui é exatamente igual a quem? A mais ou menos raiz de 2i. Então, finalizamos aqui, ó, né, as outras duas raízes, né, x é igual. Então, esse menos 1 vem para cá, mais 1. Então, 1 mais ou menos raiz de 2i. Beleza? Então, estão aí as três raízes, né? X igual a, né, x1 igual a menos 1. x2 igual a 1 menos raiz de 2i. E x3 igual a 1 mais raiz de 2i. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima!